Hoje eu estou na terceira etapa da limpeza ou descarrego desse objeto de cera que está contaminado. Você que está acompanhando o vídeo, né? Eu estou na terceira etapa. A primeira, eu pendulei para saber se o objeto estava puro ou não. O pêndulo disse que não, indicou o gráfico anti-magia. E por 24 horas deixado esse gráfico. No dia seguinte, completando as 24 horas, recomendou que eu fizesse uma solução com arruda, sal grosso e alho. Deixar por 3 horas. E hoje eu vou completar com uma defumação deste objeto com um defumador de tablete. E por que um defumador de tablete? Porque isso aqui é cera. Se eu fizer um defumador, né, mais forte, mais pesado, com erva, como este aqui, vai derreter a cera, né? Não se sabe exatamente a qualidade dessa cera aqui. Então, vou limpar da mesma forma. Limpa, porque o que vale é o trabalho mental. Porque, veja bem, o cara faz uma defumação em casa, faz uma defumação no objeto. Se ele não tiver fé, se ele não estiver mentalizando aquilo, aquilo só vai servir para espantar mosquito. Ou dar um cheirinho na casa dele. Então, tudo importante é o trabalho mental. Então, para quem não sabe, eu costumo fazer, tá, da seguinte forma. Eu deixo 7 ou 21 vezes de um lado, certo? E 7, 21 vezes do outro. Eu boto 7 em pé e 7 do outro lado. E dou 7 passadas de um lado para o outro. Conto 1, 2, ou então eu dou 14, né? 1, 2, 3, 14 vezes. E do outro lado eu faço a mesma coisa. Eu percebo aqui que essa defumação desse tablete, que seria este aqui, a cera já está começando a amolecer um pouco. Então você imagina se for o caso desse defumador aqui em erva. Aí o que eu vou fazer? Eu ia usar esse pêndulo aqui de rolha, que funciona também. Mas se eu fizer isso, quem está acompanhando o vídeo vai dizer que a experiência não foi completa, que o ideal seria começar e terminar com o primeiro pêndulo. Então é este aqui. E eu vou agora perguntar se está realmente limpo ou se precisa fazer alguma coisa. Então, primeira pergunta. Este objeto de cera já está limpo? Bom, o pêndulo começa a fazer a varredura dele. Está examinando. Está fazendo contato magnético, captando o magnetismo deste objeto de cera. Vou perguntar de novo. Eu acho que ele já está me respondendo, mas vou confirmar. Este objeto já está limpo, desmagnetizado? Não. Não está. Precisa fazer mais alguma coisa? Sim. Para você ver que você está acompanhando o vídeo, como é que uma raspa de objeto de cera pega do cemitério, o cidadão lá que raspa lá, fica lá no cemitério, no cruzeiro lá, fazendo essas raspas. Você vê como o negócio é brabo, hein? Como o negócio é brabo. E eu estou tomando esse cuidado porque eu tenho conhecimento. Imagine você que não sabe nada disso, e não quer dizer que isso é bobagem. O que não acontece, né? O trabalho vai todo para o ralo, com o trabalho todo mentalizado. Então, vamos aqui perguntar, né? Coloque de volta no gráfico onde ele estava. Ah, sim. Eu enterro ele. Olha, deu intuição, hein?
A radiestesia não é só fazer milhões de perguntas, não. Tem que estar ligado na intuição. Eu enterro por 3 dias. Mais? Não. Menos? Não. 24 horas. Vou enterrar por 24 horas. Tem a questão de lua? Não. Qualquer lua? Sim. Dentro da minha casa? Pode ser? Sim. 24. Coloca mais alguma coisa dentro ao enterrar? Não. Eu quis dizer o quê? Geralmente você bota cristais, né, para purificar ou mais alguma coisa. Por 24 horas. Vou precisar consultar de novo? Não. Mas posso consultar de novo para ter certeza? Sim. Então veja bem. Eu descanso ele agora na solução com ervas? Não. Deixo no mapa anti-magia? Sim. Então, gente, vejam como é que a coisa é muito séria. Eu já fiz 3 procedimentos aqui e, por último, seria enterrar. Por quê? A terra é mãe natureza, né? É pura, é outra energia que vai ser trabalhado isso. Então, realmente, como a cera é de uma raspa de cemitério, tem que tomar muito cuidado, fazer. Talvez se fosse de igreja, aquela raspa lá do cruzeiro de uma igreja, o primeiro procedimento meu aqui já teria resolvido, porque é mais leve, embora tem pessoas que fazem trabalho negativo no cruzeiro de uma igreja, claro. Tem outras que rezam errado para um desencarnado. Bota muita dor, muito sofrimento, não aceita, não concorda com o desencarne dele. Né? E claro que alguns pedem luz na caminhada e paz. Mas você vê que esses 2 aspectos de a pessoa orar e não aceitar o desencarne, começa a falar que está com saudade, que não aceita, não conforma, tem uns até que diz que não sabe como vai viver, etc e tal, e outros que vão em igreja, porta de igreja, ou no cruzeiro de igreja, fazer trabalhos negativos. Mas é menos ainda pesado do que o do cemitério, concorda comigo? Muito bem. Então, vamos agora falar de outros gráficos de radiestesia, aquele que eu, no caso, vou falar de mim, que eu menos uso, mas eu uso em segundo plano, raramente, quando a radiestesia indica. Vamos lá? Vamos. Para trabalhar com algum gráfico, primeiramente a gente tem que colocar o testemunho, que pode ser uma foto, um fio de cabelo, alguma coisa que pertença, né, ao cliente ou quem vai ser pesquisado, um turbilhão de sol para limpar, tirar a energia de uma segunda pessoa, se não for a própria. Eu não costumo, eu não vejo necessidade disso. Eu já fiz um teste, eu não fiz. Não vi diferença entre o meu método e esse método de colocar o testemunho, né? Porque, veja bem, eu trabalho na base da intuição, como aconteceu agora. Né? Enterrar aquele objeto de cera, eu pensei que ia ficar aqui umas 2 horas perguntando que tipo de trabalho, e logo veio a intuição, eu já perguntei e acabou. Então, o que eu quero dizer, se antes de eu começar a pendular, eu pegando aquele testemunho, se vier uma intuição, veio uma intuição de alguma coisa de gráfico, eu vou perguntar qual é o gráfico que devo usar. Fora disso, eu vou apenas olhar a foto e analisar a expressão facial, a expressão do olhar, o estado emocional da pessoa que me transmite, principalmente quando ela escreveu ou quando ela falou, se ela mandou uma mensagem digitalizada ou de voz. Isso para mim é importante, até mais do que um gráfico, a não ser que a intuição ou o pêndulo diga que, nesse caso, esse cliente, essa pessoa vai precisar disso. E falando sobre isso, fica aqui uma recomendação na seguinte forma: a gente não pode sair por aí, quer dizer, os bons, os cuidadosos, radiestesistas, eles não saem por aí pendulando para qualquer pessoa.
Agora, os mercenários não querem saber disso, o negócio é dinheiro. E o que eu quero dizer é o seguinte, perguntar se deve ou não deve tratar dessa pessoa, porque tem pessoa que não tem merecimento. Se o teu mestre da restesia for muito forte, tiver uma aproximação muito grande, ele vai dar ruim nessa sua pendulação. Alguma coisa vai acontecer que você vai perceber que não é o normal. Então ele está te impedindo. Você pode passar por essa barreira? Pode, mas o problema vai ser seu. Né? Muito bem. Então eu vou na prática, no beabá. Não vou falar do meu método, porque quem está chegando agora, quem está iniciando, eu tenho que passar o certo. Aí cada um vai adaptando ao seu jeito e vai fazendo a sua experiência do seu jeito. Porque ainda bem que a restesia não é um rótulo. Você, com o tempo, vai se adaptando e se acomodando da melhor forma que as coisas forem acontecer. Então, muito bem, vamos para a praticidade da coisa. Nós, além de perguntar se pode ou não pode tratar daquela pessoa, a gente vai pegar o testemunho que eu falei, uma foto, né, ou vai se confeccionar um testemunho. Né, vai pegar um papel branco, redondo, sem linha, e escrever os dados das pessoas ali, que vai ser trabalhado. Os dados seriam o nome de batismo dela, a data de nascimento real que ela nasceu. Tem gente que o pai registra no dia diferente que nasceu, por algum motivo. Né? E o endereço que é importante. E, evidentemente, ela passou esses dados, a gente tem que confirmar esses dados. De repente, esse dado está errado. Como a data de nascimento pode estar errado, ela pode ter dado o nome de casada, se atrapalhou. Enfim, isso é importante perguntar antes. Nada de ansiedade e achando que está confiando e passar por essa etapa que vai se dar mal. Então se coloca a foto ou testemunho dentro do desempregador para limpar as energias, deixando o tempo determinado pelo pêndulo. Ou pode até avaliar pela régua da mesa. Após o desempregador colocar no decágono para ser potencializado, utilizar o mesmo procedimento de tempo. Testemunho pronto para ser utilizado na mesa, já deve estar o pêndulo liberando. A mesa pode ser usada de acordo com o problema de cada pessoa, conforme a descrição dos gráficos, ou fazendo uma pesquisa com o auxílio do pêndulo. Pergunta ao pêndulo, qual o melhor gráfico a ser utilizado para essa pessoa a ser trabalhada? Por quê? Porque cada pessoa é individual, ou seja, não é padrão, nada é padrão. Se a rastreia não é padrão, o cliente também não é. A pessoa que vai ser pesquisada também não é. Né? Então é um ser individual. E o problema dela, por vir de situações, pode vir de situações diferentes. Todo mundo pode ter o meu problema, ou seja, doença, mas a origem possam ser diferentes. Não está prosperando, origem diferente, e por aí vai. Até aí tudo bem, certinho, muito bem. Deverá no caso, né, a pessoa, o radiestesista que estiver fazendo esse trabalho, essa pesquisa, deverá utilizar um gráfico por vez, perguntando na régua da mesa qual o tempo necessário para aquele problema, com o auxílio do pêndulo. Poderá utilizar vários gráficos se assim o pêndulo determinar, mais de um cada vez. Após realizar o tratamento com um gráfico estipulado pelo pêndulo, poderá, né, perguntar se pode colocar o testemunho no centro do gráfico, para que a pessoa receba as emanações energéticas de todos os gráficos na mesa. Isso quer dizer o seguinte, tem gente que combina, vamos dizer assim, com o cliente ou com a pessoa que está sendo pesquisada, combina dia e hora para fazer. Uma pessoa, o rastreista está no consultório dele ou na casa dele e a pessoa que está sendo pesquisada está no local e ela naquela hora ela está mentalizando esse trabalho de alguma forma. Ela está pensando positiva, ela está em meditação, ela está em repouso. Uns recomendam que tome um banho para se limpar, coloque algum perfume, um copo com água, enfim, tem um ritual, mas não chega a tanto não. Cada um é cada um, não precisa tudo isso. Basta a pessoa, o que vai ser pesquisado,
pelo menos está com um pensamento positivo, torcendo que acha a solução do problema dele, acha a solução da doença dele, essas coisas. Só isso é o suficiente. Então, nós vamos falar agora da mesa da saúde, que é o que eu mais trabalho. Tá? Geralmente, eu não costumo trabalhar com relacionamento, porque essa história de saber se meu namorado está traindo, meu marido está me traindo, isso é fofocagem. Isso aí, se comparar com... É uma importância? Até que é. Mas veja bem, se comparar com a saúde, o que você prefere dar razão, peso? Meu marido, meu namorado está me traindo, que eu estou me sentindo mal, se eu estou bem de saúde, como está a minha saúde? Olha só, né? Porque se você estiver viva, você vai ter uma porção de namorado e de marido. Agora, se você ficar doente numa cama, você não vai ter nada. E se morrer, o fator vai ser outro. Né? Vai ter que começar tudo de novo. Então, eu só faço a mesa de relacionamento quando no meio da pesquisa de saúde, encontro uma feitiçaria feita. E nessa feitiçaria foi feita alguma coisa para aquela pessoa. Por exemplo, fazer a separação do casal. Quer dizer, o ponto crucial está ali na doença dela, na enfermidade dela. Aí, quando o ponto é crucial, cruzando com saúde, eu faço para saber o que está acontecendo no relacionamento dela. Mais para frente, quando ela for um cliente que entender meu método de trabalho, eu vou cuidando dela aos poucos, né? Porque eu passo a primeira preposição de tratamento e eu vou acompanhando isso à distância para ver como é que ela está, se está melhorando, né? Se está sentindo melhor, e vou cuidando dela da medida do possível. Até ver um ponto ou sentir uma intuição que alguma coisa está ruim na vida dela. Ou nesse meio caminho, algum mal vai acontecer para ela. Aí, no caso, eu estou falando, claro, de feitiçaria, né? Porque hoje em dia, infelizmente, tem gente que usa o magista por bel prazer e qualquer coisa do tipo ciúme, inveja, que está atravessando um caminho, a pessoa ela faz um trabalho negativo. Então, teu amigo hoje pode não ser seu amigo de amanhã. Então, todo cuidado é pouco. Infelizmente, nós temos essa situação. Então, eu vou pular a mesa de relacionamento, que eu já dei aqui uma explanadinha. Tá? Nós vamos aqui o gráfico Green ou Clean. Esse gráfico é muito interessante. Primeiro eu vou falar sobre ele, depois eu conto um caos aqui. Tá? Bom, então esse gráfico ele denota a unidade dos princípios macho e fêmea, para ser usado na manutenção de harmonia nos relacionamentos afetivos ou na necessidade de harmonizar um casal em conflito. Na questão de harmonia, o gráfico emissor é constituído por círculos de 6 pétalas, representando o movimento de circulação da vida. Esse não costuma ser muito comum. O comum, ele tem uma letra, né? Ele tem uma letra como símbolo, que essa letra, justamente, é uma letra que vai atuar em vários níveis, né? Inclusive de consciência, e vai promover também, esse símbolo em forma de letra, a confraternização entre os seres ou entre o casal, harmonizar interesses e afetos, resolver problemas difíceis da inspiração, equilíbrio e direção. Bom, eu falei, claro, não estou caindo em contradição, que não ia falar sobre isso, tem a ver com a mesa de relacionamento. Eu não estou caindo em contradição, eu só estou mencionando este gráfico, porque não somente, como eu falei, né, ele não cai na mesa de relacionamento. E para você poder entender, eu vou falar de uma historinha do tipo assim, tem uma conhecida de longas datas, nosso estudo esotérico, meditação, essas coisas todas, e ela fazia o evangelho no lar, continua fazendo, claro, e segundo ela viu uma imagem no evangelho dela. Quando ela terminou de fazer a oração, ela parou para meditar e veio esse símbolo na mente dela. Ela rapidamente desenhou esse símbolo. Aí passou vários tempos, eu encontrei com ela, nós começamos a conversar e eu fiz uma
radiestesia para ela, para saber como é que ela está, alguma coisa, que ela ia abrir um negócio e me pediu uma ajuda para ver se o negócio ia dar certo ou não. Na minha radiestesia, caiu esse símbolo. Não tem nada a ver com o negócio dela praticamente, mas tinha a ver que ela estava com um problema de relacionamento com seu namorado e, na verdade, eles nunca conseguiam se entender, estavam sempre brigando, eles brigavam mais do que se amavam, né? E a coincidência, vamos dizer assim, que eu não acredito em coincidência, sim em providência, que eu, sem saber de nada, a radiestesia me apontou esse símbolo para ela, e eu comentei isso para ela e ela ficou assim assustada, porque ela confessou que tinha visto esse símbolo no evangelho que ela estava fazendo em casa e ver essa mentalização. Porque assim, as pessoas fazem o evangelho lá e elas desenvolvem a psicografia da forma seguinte. Eu aconselho quem for fazer, depois de fazer aí uns 20 minutos de uma leitura espírita, quando terminar, pegar uma folha de papel em branco e um lápis, e a primeira visão, a primeira ideia, o primeiro som, o que vier na mente, um símbolo, desenhar. E essa prática, durante algum tempo, vai se formar uma história, né? Uma comunicação entre seu guia protetor com você, ou uma pessoa que queira, desencarnada, queira te dar uma informação, ou te ajudar, ou pedir ajuda, certo? Porque no Evangelho do Lar, você está protegida pelos protetores do Evangelho do Lar, os guias e protetores do Evangelho do Lar. Esses guias e protetores costumam levar espíritos desencarnados que são comportados, que precisam ouvir esse tipo de oração, que precisam de oração e que precisam conhecer o Evangelho de Cristo, para melhorar seu estado de consciência. Muitos espírito não tem a consciência que morreu, que desencarnou, ou está inerente à morte, ou não está aceitando a morte, tudo isso. Então, a importância, né? Outros em tratamentos também, que precisam desse momento de oração, de um esclarecimento para ajudar no tratamento, certo? Então, quem vai fazer, não se preocupa que não vai ter nenhum poltergeist da vida que vai voar panela, vai andar mesa, nada disso, porque você está fazendo uma coisa com proteção, né? Ninguém também vai escrever livro como Chico Xavier, a ideia não é essa, a ideia é a mensagem como aconteceu aqui com esta colega, é isso aí, certo? Muito bem, vamos para outro gráfico, tetragramaton. É um pentágono de limpeza e proteção para todas as agressões espirituais e psíquicas. Dentre estes inúmeros símbolos criados pelo homem, se destaca o pentagrama, que evoca uma simbologia múltipla, que exprime união dos desiguais. O pentagrama sempre esteve associado com o mistério e a magia. Certo? Então, eu vou fazer um pequeno comentário, porque essa questão aqui, que se refere, exprime a união dos desiguais, os desiguais aqui que ele está se referindo, são aqueles que são contra o espiritismo, vamos dizer, contra a magia branca, contra uma pessoa que está trabalhando para o bem, né? Porque hoje está acontecendo uma coisa muito ruim, que é chamada intolerância religiosa. Isso não deveria assistir, não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Uma igreja promover esse tipo de coisa é triste. Então encontramos assim as diferenças, né? Esse preconceito, esse tipo de coisa. Então se deve usar em que situação? Situação assim, vai fazer uma penduração para uma pessoa que é de outra religião, uma religião, vamos dizer assim, complicada, seria bom fazer esse gráfico para ajudar essa pessoa porque Cristo não foi egoísta, Cristo não foi preconceituoso. Quem é preconceituoso é o homem, e o pior, que o orador, o palestrante, é que bota a minhoca na cabeça das pessoas, concorda comigo?
Porque todo boizinho, por exemplo, o palestrante lá, o orador, está falando, faz isso, a ovelha vai lá e faz, ela não pensa no raciocínio. É tipo assim, ele manda fazer uma coisa errada numa coisa que é boa. E quem vai fazer não para saber se aquela coisa errada realmente está errada e não fazer ou questionar. Ele não tem esse princípio. E por outro lado, às vezes ele vai fazer uma coisa errada, uma coisa boa. Entendido até aí? Muito bem. Vamos para o gráfico de sorte e sucesso. Esse gráfico modifica o estado de espírito em relação à sorte e ao sucesso. Consolida as boas iniciativas do maravilhoso adjunto para quem persevera. Veja bem, esse gráfico aqui me fez lembrar aqui de uma pessoa, de um cliente, que ele acha que prosperar é ter dinheiro para comprar as coisas que ele quer. Essa ideia de prosperar, muita gente faz errado, que é ter dinheiro. Prosperidade não é só ter dinheiro, porque se você tem dinheiro e não tem saúde, você não vai usar o dinheiro, certo? Imagina o cara lá que está tetraplégico numa cama, só mexe a cabeça e tem muito dinheiro. O que ele faz com aquilo? Não faz nada. Então é melhor ele ter saúde, porque com saúde ele vai ter dinheiro, ele vai trabalhar, vai ter dinheiro, concorda comigo? Não, mas esse cidadão precisa trabalhar nesse gráfico para entender que ele tem uma casa para morar, ele tem comida para comer, ele tem um quarto, uma cama para dormir, né? Não vai dormir ao relento, ele tem um carro para se locomover, para trabalhar, ele tem saúde, tem conhecimento, tem tudo, está prosperando. Só que o bloqueio dele é o quê? É simplesmente que ele quer dinheiro. Ele acha que trabalha muito e ganha pouco. E ele queria ter dinheiro suficiente para comprar tudo que ele vê pela frente, que ele acha que merece. Então, esse tipo de pessoa, nessa linha aí, entre outras, claro, cada caso é um caso, deve-se trabalhar este gráfico. Se você está passando por uma situação dessa aí, se você tem tudo e acha que não tem nada, você não é grato, né? Pelo contrário, é bom trabalhar esse gráfico. Turbilhão com Júpiter, o gráfico turbilhão com Júpiter. É um gráfico de radiônico, teleinfluente, que auxilia nos pedidos para aumento de bens materiais, manter-se no emprego e principalmente no andamento possível das causas complicadas estagnadas pela burocracia. Aqui eu faço uma abertura e digo, de acordo com o merecimento de cada um. Essa palestra está em outro vídeo que eu vou colocar o link na descrição. Muito bem. Não adianta a pessoa aí que quer fazer pedido para bens materiais, ter um bom emprego, ganhar, né? E se ela não tiver merecimento, ela vai dizer que essa história de gráfico de restesia é balela, é uma tremenda mentira, uma tremenda furada, mas ela não sabe que ela não tem merecimento, né? A gente precisa ter um merecimento, porque se a gente usou mal o dinheiro na vida passada, ou até nesta mesmo, se a gente não ajuda o próximo, se a gente não é caridoso, então a gente tá ruim, né? Como é que vai ter merecimento disso? Nós somos uma eterna criança espiritual, nós estamos engatinhando ainda na evolução espiritual. Então, como criança, nós somos inocentes, né? Nós fazemos as coisas até sem pensar, né? Boa desculpa, né? Uma desculpa bem educada, delicada, para uma pessoa aí que... Bom, mudando de assunto dentro do gráfico, mudando no caso aqui do gráfico, o turbilhão. O turbilhão potencializa e agiliza na relação de objetivos materiais, como sucesso nos negócios, prosperidade, emprego, compra e venda. Na saúde, tritura os problemas referentes à enfermidade, alergias e elimina dores no emocional, dissolvendo mágoas, tristeza, nervosismo e etc. Atenção quanto à mensagem que a doença traz. Eu vou resumir aqui, para não delongar, porque o assunto realmente é extensivo e interessante, eu fico aqui até... por exemplo, um gritante aí é a depressão, né? Todo mundo sabe que a depressão
a pessoa fica triste, não tem ânimo para viver e fica na cama e não se mexe. Toda doença tem um significado, uma mensagem, até um resfriado. Então, no caso da depressão, é fazer a pessoa parar para pensar no que ela está fazendo para não errar de novo, porque em vida passada ela errou de novo. Na vida passada ela teve de tudo, e tudo que ela queria ela conseguia e nunca ouviu um não, ela não conhecia não, certo? É de egoísmo para cima ou para baixo, aí depende, né? Então tudo foi fácil na vida dela e ela não soube aproveitar. E quando tudo é fácil, você ganha poder. Tendo poder, você fica egoísta. E você não ajuda ninguém, pelo contrário, faz muito mal. Então, nesta vida, para essa corrigenda, você não pode ter tudo. E você vai perder tudo para lidar com isso. É o equilíbrio, onde você tinha tudo e não soube aproveitar esse tudo. E nessa você tem que se tratar, melhorar e entender por que você não tem esse tudo hoje. Essa é a mensagem que a doença está te dando no caso da depressão. E para isso, evidentemente, se você estiver triste porque não consegue emprego, porque o teu salário, e trabalha muito, vai montar um negócio, esse negócio quando está para prosperar, ele quebra, e você já tentou uma, duas vezes, toda vez que você está lá no auge, está empolgado, o negócio quebra e você entra em depressão porque o negócio vai adiante, preste atenção nessa mensagem. Quando você superar, aprender a isso, a você esquecer mais o lado material e se integrar mais do lado espiritual, ajudar as pessoas, né, ser mais caridosa, né, você não mais vai estar nesse processo de depressão, né? O processo de depressão, ele caracteriza mais, vamos dizer assim, a simbologia dele é mais quando a pessoa perde um ente querido. Aí é claro que a pessoa fica triste, às vezes fica um longo prolongado. Prolonga-se 3 meses, pode prolongar 6 meses, pode prolongar 1 ano. Embora os especialistas dizem, se um luto durar mais de 6 meses ou mais de 3 meses, já é problema, já entrou na casa da depressão. Mas para outros, não. Então, cada caso é um caso. Muito que o bem. Né? Agora vamos para o gráfico de tetragramaton. É um pentágono, esse não é gráfico. Ele está na linha da gráfico, mas como pentágono. É um pentágono de limpeza e proteção para todas as agressões espirituais psíquicas. Dentre esses inúmeros símbolos criados pelo homem, se destaca o pentagrama. O pentagrama sempre esteve associado com o mistério de magia. Esse pentagrama, né, seria mais ou menos não, ele é uma estrela de 8 pontas dentro de um círculo, certo? Então veja bem, quando uma pessoa vê um pentagrama, ela associa ao mal. E aqui está o negócio, o símbolo ele pode ser positivo ou negativo, tudo na vida pode ser positivo ou negativo. Então, por alguma razão, esse símbolo foi associado ao mal. Então, quem está ligado ao mal, só vai caminho pelo mal. Nunca vai achar que aquele é um símbolo que é, na verdade, para o bem, mas a pessoa transformou no mal. Tem um símbolo em Reiki, que é o símbolo do nazista, que aquele símbolo é um símbolo de poder, mas um poder espiritual. Só que Hitler estudou essa questão desse símbolo e usou para o poder próprio. Aí deu aquela desgraçança toda lá na Segunda Guerra Mundial. Entendido até aqui? Muito bem. Então tem uma prova concreta. Isso também eu faço assim, uma comparação com o tridente do diabo. O tridente, todo mundo assemelha uma coisa negativa, e não é. O tridente é um símbolo que a pessoa pode usar para o bem e para o mal. Eu vou falar do bem. E o bem o que é? O garfo reto, com as pontas para cima reta, ele representa o macho ou o homem. As 3 pontas ali representam os 4 seres elementares, né? Porque tem um cabo também que faz parte, que é terra, ar, fogo e água. Ali ele trabalha como, vamos dizer assim, melhorar a pessoa
em melhorar sua vida espiritual. Até aí tudo bem, eu paro aqui. Agora é claro que as pessoas fazem alusão ao instrumento de castigo dessa linha aí. Então tudo é uma questão de estudo. Depende do seguidor. Quem está te levando, ele leva para onde você quiser, se você não parar para raciocinar e pensar e questionar. Ele pode te levar para o bem ou pode te levar para o mal. Certo? E o garfo, que a base dele tem uma curva fazendo um U, é fêmea, ou seja, né, mulher. E a mesma representação, a diferença ali é de macho e fêmea. Porque eu vejo muito, é muito engraçado em loja de artigos religiosos, o cara botar um garfo em curva de mulher no homem, na estátua de homem. O dono da loja, que deve ter um barracão também, nem ele sabe disso. Eu não acredito que ele botou ali porque não tinha outro, não sei o que, que ele não poderia fazer isso. Em todo caso, né? Vamos deixar para lá. Muito bem. Então, eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa muito interessante para fechar esse raciocínio. No início do vídeo, eu mostrei essa taça, e aqui dentro dessa taça tem um carvão. Um carvão. Isso aqui não é uma pedra de ônix, de cristal de quartzo, não. Isso aqui é um carvão. E esse carvão me serve para uma temperatura de se o ambiente está limpo ou não, ou para limpar o ambiente. Presta atenção na dica. A massa molecular do carvão, agora gastei, hein? Massa molecular. Tem um número X, vamos dizer assim, mais leve. Então, como é um carvão puro, vamos dizer assim, não foi usado no churrasco, ele está leve, não está impregnado. E eu botando ele dentro d'água, ele vai boiar. Ele vai boiar, certo? Ele vai ficar aqui boiando. Ele vai boiar. Aí você deixou lá no seu quarto, na sua sala, no seu consultório. Aí veio uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. No final do dia, se ele estiver boiando, o seu local de trabalho e aquelas pessoas que entraram lá estão limpas. Da melhor forma possível. Mas se o carvão descer, ele afundar, o ambiente está sujo. O que você faz? Você troca, né? E vai cuidar, vai ver o que aconteceu errado. Se for uma pessoa que entrou, se você está com pensamento ruim, se alguém mandou um lembrete para você e então avisa que alguém está te fazendo alguma coisa, tem alguma coisa ruim naquilo ali, naquele ambiente. Aí você troca a água, joga o carvão na natureza, longe do seu ambiente, e de novo coloca e vai ver que ele está boiando. É um temperamento, uma temperatura para saber como está o seu ambiente. O que isso tem a ver com gráfica restringida? Não tem nada não, aqui veio intuição, eu trabalho com intuição, e eu achei muito importante e interessante isso para vocês, né? Você faz o churrasquinho aí, se tem esse carvão só para churrasco, olha o que ele pode fazer para você no seu ambiente. Faz essa experiência lá na sua casa, bota lá na entrada do teu portão, ou entrada da sala, deixa lá por 7 dias. Aí você vai ver, se no primeiro dia você botar e deu umas 3 horas e afundar, meu amigo, pode me chamar que nós estamos aqui para isso, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Deixa eu só esclarecer um ponto aqui que me chamou a atenção nesse vídeo, mesmo porque eu recebi, né, no YouTube um comentário da seguinte forma: eu não entendi muito bem porque a pessoa não colocou o ponto de vista dela ou o sentido da coisa. Eu acho que ela generalizou, ou então ela simplesmente teve um momento que ela assistiu um vídeo ou uma pessoa fazer um trabalho de rastreia com varinha. E do que eu estou falando? O comentário dela foi sobre dual hold e como funciona o dual hold, tudo mais. O dual hold, né, para quem não sabe,
São duas varetas, quando o radiestesia fica na mão, captando energia de algum lugar ou de algum objeto. Quando as varetas elas trabalham em sentido energético, ela capta. Se a energia é boa, ela mantém reto. Se ela cruzar, tem uma energia negativa ali. Isso pode ser feito também numa pesquisa no corpo de uma pessoa, sabendo dos chakras, né? Tem uma coisa muito interessante também, se você estiver pesquisando a pessoa, a vareta pode encostar num ponto que ela está sentindo dor, ou um ponto problemático. Mas isso aí é outro assunto, depois eu preparo um vídeo com esse, tem um vídeo parecido com isso aí também. Mas eu vou comentar o comentário dela, porque aconteceu isso nesse vídeo, então eu tenho que explicar para me fazer ser entendido. Então, no comentário dela, ela disse o seguinte: eu não acredito na radiestesia do momento em que vi uma pessoa com uma varinha e ele estava manipulando as respostas. Manipulando a resposta. A varinha que eu acho que ela se referiu não foi o dual hold, porque dual hold, a não ser que ela não foi do nome. O dual hold é varinha metálica. Mas vamos dizer que para ela a varinha tenha sido dual hold. Eu respondi para ela que o dual hold é impossível de manipular. O pêndulo eu ainda posso dizer que o cidadão lá, mentalmente, ele pode influenciar na resposta. Mas ele vai fazer isso por algum outro motivo. De repente aparecer, de repente apenas que não precisa, mas uma demonstração. E provar que existe a parte magnética e existe a parte mental. Eu estou me referindo, acredito que ela também esteja, varinha de quê? De galho de árvore, que também existe essa possibilidade, no Nordeste usa muito isso, né? Tem uma ONG lá que está ensinando lá os nordestinos a captar água para fazer poço artesiano. Tem até um vídeo sobre isso. E a varinha, no caso da galho de árvore, que também é difícil de manipular, é mais fácil, dependendo do que ele estiver fazendo. Se ele estiver em cima de um véu d'água, que é o propósito daquela vareta de galho de árvore, vai vibrar pra caramba aquilo ali. Certo? Então, nesse vídeo que eu acabei de fazer, eu reparei, talvez você tenha reparado também, né? Um crítico, uma pessoa que está assistindo aí para fazer um comentário de uma crítica destrutiva, vai ver negativamente aquilo ali. E o que é? Percebe que na minha mão, tá, quando o pêndulo trabalha, minha mão está solta, dizendo não. Mas quando diz sim, a minha mão balança. Parece que eu estou fazendo sim. Repare, parece que eu estou fazendo a resposta ser sim. Parece que eu estou querendo manipular esta informação. Mas não é isso não, tá? Vai servir agora de aprendizado para você. De repente, se você é radiestesista, está iniciando, isso pode acontecer. De repente, se tiver alguém que faça essa crítica, eu gosto de críticas construtivas. As destrutivas, ela tem um aspecto de destruição do trabalho que a pessoa está fazendo. Ela quer destruir simplesmente. Ela não quer construir, fazer com que a pessoa corrija aquilo ali que está errado, ou melhore, ou evolua, ou edifique. Não, ela quer destruir porque ela quer aparecer. Aí cria um caos danado. Então você tem um canal onde a pessoa está esclarecendo, está ajudando as pessoas, né, alertando, desmistificando, e cai de paraquedas um cidadão contra tudo isso. Né? Aí isso é ruim, esse comentário, é um tipo de comentário que confunde a pessoa do outro lado, e o que ela estava no caminho certo, pensando bem, ela já ficou confusa. Então eu estou aqui, vamos esclarecer isso. Então, voltando ao assunto que é importante, reparem bem, olha só o que eu estou confessando, hein? Até eu percebi isso, eu achei estranho isso. Repare que na primeira
quando diz não, ou quando o pêndulo está, né, analisando, captando o campo magnético, minha mão está solta. E quando diz não, está normal. Mas quando diz sim, minha mão balança. E o que é isso? Eu estou manipulando a resposta? Não, como o trabalho é para mim, estou fazendo uma experiência para mim, para você, eu vou manipular por quê? Principalmente no negócio contaminado, né? Gente, olha só. Quem é rastreizista já percebeu isso. E quem não é, eu vou explicar. É uma energia tão grande que o rastreizista recebe. Pode ser essa energia espiritual. De repente a gente está com a mão trabalhando e tem um guia espiritual, um mestre de rastresia, que ele que está dizendo a resposta para você. Não é o seu subconsciente que vem daqui, passa para o seu braço, vem para o seu antebraço e responde no pêndulo. Às vezes é uma vibração espiritual, tá, que faz dar a resposta. Porque quando é uma resposta espiritual, um trabalho envolvendo alguma coisa importante, como saúde de pessoa, etc., que for, possa ser que tenha um guia espiritual daquela pessoa, o mentor espiritual daquela pessoa, o mestre do raio do reiki trabalhando ali, e a vibração até é grande. Basta ver quando as pessoas fazem psicografia, que a mão dela balança muito. Essa pessoa está fazendo psicografia, está manipulando ali? Não, aí psicografia, evidentemente, se tiver ali um caso obscuro, uma fraude, é diferente. É mais fácil de ver a fraude, mas outro motivo. E qual seria, para não ficar em aberto isso aqui? Pô, que raio de fraude é essa na psicografia? Não sei o quê. Na psicografia, as pessoas, o médium está recebendo mentalmente um comunicado daquele espírito passando por papel. Para ser uma psicografia certa, o espírito dá a característica dele quando era vivo. Por quê? Se for uma mensagem para o parente vai ver que realmente a letra é dele, a caligrafia é do espírito, não é do médium. Já começa por aí né? O enredo é do espírito, não é do médium. São essas principais características. E hoje, o que fala muito de coisas, claro, que ele deixou na terra, de comportamento que era dele. O cara que morreu não vira santo da noite para o dia, não. Não vira... tem uma historinha aí, que um cantor famoso, né? Inclusive ele xingava a mãe, mandava a mãe tomar naquele lugar, né? E desencarnou, e ele virou santo e veio com uma psicografia doce. Tu vê que não era o cara. Eu falei, quê? Essa psicografia é desse cara que xingava a mãe, mandava a mãe tomar naquele lugar? Não é não. Mentira. Ninguém vira santo na noite por dia. O espírito tem a mesma característica. Ele só vai mudando, melhorando, quando ele passa um tratamento espiritual, encarna, e ele vai tirando aquelas coisas negativas e vai melhorando. Na próxima encarnação ele vai ter outra característica. Então não vira santo da noite por dia. O cara que matou, que roubou, não sei o que, desencarnou, ele vai se arrepender? Vai. Existe essa possibilidade, ele foi feito para isso. Mas ele não vai vir numa psicografia falando de Jesus, que ama Jesus, na paz de Jesus, isso for mentira. Ou for um obsessor que está ali no médium. Então tem esse perigo para o médium estar obsidiado e fazer acontecer esse acidente. De repente ele nem sabe. É outro assunto. Então vamos voltar aqui, nesse meu caso aqui, se percebe, se você não percebeu, volta no vídeo, que minha mão balançou na resposta. Então, gente, eu sinto uma vibração muito forte fazendo esse tipo de trabalho, porque eu estou fazendo um trabalho aqui para o bem. Eu não estou promovendo aqui, e nem tenho interesse de me promover o meu trabalho e ganhar. Tanto que eu nem cobro, eu não falo nada sobre curso. Eu não dou curso, e se eu não dou curso, eu não cobro curso. E quem me liga pedindo ajuda, eu faço de graça. Eu não cobro para fazer consulta de rastreio. Então, pelo menos eu não estou manipulando, não tenho interesse em manipular. Só fica esse esclarecimento aqui. Porque, como eu falo, né, quando é um assunto espiritual, alguma energia espiritual trabalha
a minha mão, não a parte psíquica que vem dar resposta para cá, porque é totalmente diferente. E se eu estivesse pesquisando um campo magnético, um véu d'água, um terreno contaminado, do tipo cemitério, hospício, um ambiente que foi assim, que aconteceu muita desgraça ali, muita tortura, muita coisa ruim, era outro tipo de vibração, ou até dois tipos de vibração, né? A energia do local, que vai até arrepiar o médium, o radiestesista, vai dar um estremelico nele, vai dar alguma coisa. Mas aí, esse é o ponto fundamental. Quem está vendo o vídeo vai dizer, aqueles cara tá balançando a mão, que foi o comentário dela, que ela disse, né? Eu vi o rapaz com a varinha, ele estava manipulando a resposta. Eu não vi o vídeo, não posso dizer nada. Ela pode estar certa? Pode. Como ela pode estar errada, ela viu aquilo e a pessoa lá não se tocou, que gravou o vídeo, ou não tem esse conhecimento, não sabe, ou ela não comentou lá para o cara corrigir, para vir a público esclarecer como eu estou fazendo. Então pode ter sido isso que aconteceu lá, eu não sei, mas vou dizer que aconteceu comigo e ela me fez lembrar disso e eu estou dando essa explanação aqui e tudo bem. Né? Se você quiser comentar a respeito disso, fique à vontade, a gente está aqui para esclarecer, que é o propósito desse canal, desmistificar. Repito mais uma vez, em respeito a você, me assiste porque me segue. Né? Eu não tenho interesse em nada, não quero promover nada, não quero ganhar nada. Eu nem vivo disso. Isso aqui, não gosto de usar muito essa palavra, caridade, porque ela é pesada, né? Uma pessoa receber uma caridade, às vezes é bom para um lado, mas é ruim para o outro. Uma pessoa, às vezes tem gente que se ofende de dizer que está recebendo uma caridade, uma coisa, né? Parece que ela é coitadinha e desgraçada. Eu só estou usando essa expressão, que eu não costumo usar, é só para entender que eu não faço comércio, não cobro e não nada. Até peço para as pessoas me ocultarem cada vez mais. Falar tipo assim, falar do santo, mas não falar do milagre. Tá bem, pessoal? Tudo bem por aí? Então, ok, estamos esclarecidos. Qualquer comentário, estou aqui para isso aí. Muito obrigado.